Vamos sobre Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que é, essa expressão não consta no texto original, então, em sacrifício santo e agradável a Deus, o vosso culto racional. Vamos ainda a João 4, verso 21. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e verdade. Vamos orar mais uma vez ainda, irmãos. Senhor, nós já temos dito aqui o quão dependentes somos de Ti, o quanto precisamos ser alcançados pela Tua palavra. Cada vez que estamos diante dela, nós trememos e queremos que sempre seja assim, para que possamos ouvir de fato a Tua voz, para que possamos conhecer os Teus caminhos, a Tua boa vontade. Pedimos nessa manhã que o Senhor encontre a cada um de nós com a Tua palavra. Que assim como a Tua palavra nos diz aqui que foi necessário que o Senhor passasse pela Samaria, então que seja assim conosco nessa manhã. Que seja necessário que o Senhor nos fale ao coração. Seja necessário que o Senhor nos toque aqui nessa manhã, com a Tua bendita e preciosa palavra. É o que nós Te pedimos. Encontre em nós um coração disposto, um ouvido atento. É o que nós Te pedimos, no nome do Teu precioso Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós dissemos aqui no primeiro dia, na primeira sessão, na quarta-feira, pela manhã, que esse trecho, essa história que João nos narra, acerca da mulher, do encontro da mulher samaritana com o Senhor, esse assunto tratado aqui, não é assunto que pode ser reduzido simplesmente ao tema de cantar hinos, né, de entoar louvores entre nós. Ainda que também inclua, claro, as nossas canções. E eu digo que não pode ser reduzido, porque o que o Senhor tem em mente aqui, ao falar de Jerusalém como expressão daquele antigo sistema de coisas, daquele antigo sistema de culto, não se reduz ao modo como nós entoamos as nossas canções nesse tempo. Os irmãos sabem que aquilo que era feito dentro do tabernáculo e mais tarde no templo, tinha pouco de cânticos, tinha pouca música. De fato, nós vamos encontrar música no tabernáculo lá no tempo de Davi. Davi foi aquele que introduziu a música, introduziu canções na adoração a Deus. Mas até então você praticamente não tem notícias de cânticos lá naquele tabernáculo. De modo que aquilo que o Senhor chama de adoração aqui em João 4 não é uma referência ao livro de Salmos. Mas aqui em João 4, quando o Senhor fala de adoração, esse adorar em espírito e verdade, engloba
tudo aquilo que era realizado naquele local específico em Jerusalém. E o que era realizado em Jerusalém? Os irmãos conhecem bem essa história também, né? Havia todo um encargo com aquele local. Primeiro com o tabernáculo, depois com o templo. Todo um encargo, todo um cuidado, a dedicação de sacerdotes e levitas. Tudo aquilo que eles faziam era em si a adoração a Deus. Diariamente aqueles homens compareciam na parte externa do templo, onde ficava o altar dos holocaustos, e ali ofereciam os sacrifícios da manhã e os sacrifícios da tarde. Todos os dias, nós conhecemos bem essa história. Além disso, eles cuidavam da mesa dos pães, das lâmpadas do candelabro, ofereciam incenso sobre o altar do incenso, e apenas uma vez por ano, o sumo sacerdote adentrava o Santo dos Santos, cheio de temor e tremor. Nós também conhecemos essa história. Entrava naquele local mais íntimo, mais fechado, e ali estava a presença de Deus. Quantas vezes esse serviço, essa adoração envolvia música? Poucas vezes. Na verdade, nas principais festas solenes havia música, sim. A música que foi introduzida nos tempos do rei Davi. Mas pode estar certo de que quando a Bíblia fala de adoração, assim, lá no princípio, não está falando necessariamente de entoar canções. Ainda, claro, que isso esteja incluído. Mas você deve lembrar que aquilo que a Bíblia chama de adoração, não necessariamente aquilo que nós conhecemos como adoração na nossa tradição cristã. Porque o que você tem ali como a adoração a Deus é todo aquele serviço. É só observar, por exemplo, o primeiro uso que nós temos da palavra principal para adoração no Antigo Testamento, no texto original, está em Gênesis capítulo 18, verso 2, e nós conhecemos essa história, esse texto já foi citado aqui, outro dia por um irmão. Ali está Abraão, assentado à porta de sua tenda, no pior calor do dia, quando ele vê 3 homens em pé junto a ele. Então ele correu para eles e inclinou-se à terra. Esta é uma atitude física, de reverência e adoração. E quem chegou ali para visitar Abraão? O próprio Deus. O próprio Deus veio visitar o seu amigo. Aí note, por favor, que nessa primeira vez que aparece a palavra adoração, que é exatamente esse ato dele se inclinar à terra, isso é adoração. Note que não há música, não há barulho algum, só o barulho dos passos apressados de Abraão ao encontro do Senhor. Só esse barulho, nenhum outro barulho. O texto original do Antigo Testamento, ele tem pelo menos 3 palavras traduzidas, que são traduzidas como adoração em português e nas nossas línguas modernas. Então tem a primeira palavra chamada abidá, aparece 6 vezes. A palavra porhan, que aparece uma vez, e shachar, que aparece 171 vezes. Então essa é a palavra principal que nós temos no texto bíblico, no texto original. Mas é interessante que o Novo Testamento, ele nos acrescenta uma 4ª palavra. Uma 4ª palavra que não é traduzida no Antigo Testamento, em nossas línguas modernas, como adoração. Mas se nós compararmos esse texto do Novo Testamento e o texto que nos fornece essa 4ª palavra com o Antigo Testamento, nós descobriremos qual o sentido espiritual exato daquilo que o Senhor considera ser a adoração. E essa palavra nova, vamos dizer, ela está em Mateus capítulo 4, verso 10. Os irmãos podem abrir aí. Mateus capítulo 4. É a passagem da tentação do Senhor no deserto. E aqui nós temos a terceira tentação, do Senhor. O diabo diz a ele,
Tudo isto, verso 9, tudo isto te darei, os reinos, a glória das nações, né? Se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Nós temos uma situação aqui, um papel patético do diabo, né? Aliás, é de uma petulância assim, né? Sem precedentes na história aí, né? Porque ele propõe que o Filho eterno, o Criador, ele propõe que o Filho eterno, o Criador, se prostre diante desta criatura caída e não apenas se prostre, mas lhe adore. Isso é patético, né? Então o Senhor responde assim: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Em grego, a palavra que nós temos para adorarás aqui é proskunel, e essa palavra ela aparece em todo o Novo Testamento e é de fato traduzida como adorar ou adoração. Agora, onde está essa passagem no Antigo Testamento? Porque o Senhor falou, está escrito. Onde está escrito? Deuteronômio, capítulo 6, verso 13, e também o capítulo 10, verso 20. Mas vamos ler apenas o capítulo 6, verso 13, porque no 10, 20 é a repetição, né? Peço que os irmãos abram lá. Olha o que está escrito: ao Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás. Então note que o texto sagrado do Antigo Testamento diz temer. Ao Senhor teu Deus temerás. Jesus disse: ao Senhor teu Deus adorarás. E é interessante que essa palavra, no texto original, né, lá no Antigo Testamento, Deuteronômio 6,13, não é nenhuma das palavras que comumente são traduzidas como adoração para o português ou para qualquer língua moderna. A palavra em hebraico é yare, e essa palavra indica exatamente isso: é temor, tremor, estremecer, na verdade. Pois aqui, irmãos, está a segunda pessoa da Trindade, nos dizendo qual é o sentido exato, o sentido espiritual, o sentido prático de adorar. Qual é o sentido espiritual de adorar? Temor. O que está por trás de um adorador, irmãos, é um espírito temente. Teme ao Senhor. Essa palavra temor aparece no Antigo Testamento, texto original, 334 vezes. Na maioria das vezes é traduzida assim, claro, como temor ou temer. De modo que o soberano Deus, o Senhor Jesus, está nos dizendo que adorar é temer. A primeira vez que essa palavra aparece na Bíblia está em Gênesis capítulo 3, verso 10. Qual é a história que temos ali? Capítulo 3 de Gênesis é o capítulo tragédia, né? É a história do pecado, quando nossos pais pecaram, desobedeceram ao Senhor. Pois essa palavra aparece pela primeira vez ali, falando ou expressando o sentimento de Adão e Eva, ao ouvirem a voz do Senhor, que passeava pelo jardim no final do dia, depois de terem cometido o primeiro pecado. Então aquele temor que Adão teve, quando o Senhor, Adão, onde estás? E ele escondido, né? E aí ele diz, eu me escondi entre as árvores. No texto original diz, dentro das árvores do jardim. Porque eu temi. Porque teve medo de Deus. Agora, o medo de um pecador, o temor de um pecador é diferente do temor de um filho. O temor de um pecador é porque a qualquer hora pode vir um raio sobre ele, né? Um filho não teme um raio de Deus sobre ele. Está entendendo? Um filho tem um temor reverente ao seu Senhor, ao seu Deus. E este é exatamente o espírito da adoração.
É um temor reverente ao Senhor. É isso que está por detrás. Portanto, é esse temor que deveria dominar os sacerdotes e os levitas ao se aproximarem da presença de Deus no templo. Porque aquilo não poderia se transformar simplesmente num cotidiano, assim, numa repetição, né? E aquilo se tornar tão comum. Mais um dia, o que vamos fazer hoje? Os sacerdotes perguntavam. Tem o horário aí do sacrifício da manhã. E já combinavam uma coisa com outro vizinho, né, logo depois. Não, espera só um pouquinho, vou ali fazer o sacrifício, já volto aqui. Não. Aquilo não se tornou algo trivial, nunca. Pelo menos essa foi a intenção do Senhor. Porque a cada aproximação com o Senhor, aqueles sacerdotes e levitas deveriam se aproximar com esse temor reverente. Você tem esse temor, deveria manter você longe. Mas é estranho que esse temor te aproxima, porque você quer estar perto dele. Você tem muita reverência, mas você quer estar perto dele. Tão perto que você é capaz de recostar a sua cabeça no seu peito, como João fez. Lá naquela última Páscoa do Senhor com eles. Há uma reverência, há um temor, né? Mas é um temor que não afasta, é um temor que atrai. É isso que deveria dominar os corações de sacerdotes e levitas diariamente. Porque eles tinham sido chamados e vocacionados para viverem desse modo. E claro, que aquele temor os levaria ao cântico. Por isso, entoar um cântico na Bíblia é tão significativo. Que a adoração não é exatamente o cântico, mas o sentimento que está por detrás. Em espírito e verdade. E aí o Senhor Jesus diz que é essa a adoração e os adoradores que o Pai está procurando. É isso o que Deus busca. A hora vem, disse ele, e agora é, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Irmãos, isso é a nova aliança. Essa é a grande mudança, como compartilhava com os irmãos aqui ontem. A virada da esquina na economia de Deus. Quase 400 anos, um pouco mais de 400 anos, antes dessas palavras ditas à mulher samaritana. O Senhor falara pela boca do último profeta, a última voz da dispensação passada. O Senhor falou pela boca de Malaquias, num ambiente de muita frieza, muita indiferença espiritual, muita aparência espiritual, que são os dias de Malaquias. E o que o Senhor fala? Capítulo 1, verso 11. O Senhor diz assim: mas desde o nascente do sol até o poente, de leste a oeste, é grande entre os gentios o meu nome. E em todo lugar se oferecerá o meu nome incenso e uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre os gentios, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor fala isso num contexto de desvio, num contexto de indiferença espiritual para com ele. Então o Senhor fala assim: olha, vai chegar o dia em que em todo lugar se oferecerá incenso ao meu nome e uma oferta pura, porque o meu nome será grande entre os gentios. Em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oferta pura. Lembra da palavra do Senhor em Mateus 18, 20? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Você está percebendo? Aquilo que Malaquias falara 400 anos antes, agora o Senhor está aqui alardeando, dizendo aos discípulos a mesma coisa. Em todo lugar se oferecerá ao meu nome uma oferta pura. Não mais um lugar específico, sagrado, santificado, não mais uma estrutura, como eu estava falando aos irmãos aqui ontem. Aliás, nesse ponto eu gostaria de esclarecer uma situação
que quando eu falei aos irmãos sobre a questão da igreja nas casas ou a igreja no auditório, ou no salão maior, seja lá onde for, quando eu falei sobre isso, o cuidado que nós sempre precisamos ter, irmãos, é de não transformarmos essas formas em dogmas, em marcas nossas. Nós reunimos num salão maior por necessidade, porque somos muitos irmãos. Nós reunimos numa casa, na sala de um irmão, na casa de alguém, porque nós somos poucos irmãos. Mas nós não ensinamos, o nosso ensino não é que só acontece, o certo é o salão grande, ou o certo é a sala pequena, a sala de uma casa. Não, isso não é doutrina para nós. Lamentavelmente, o movimento de igrejas nas casas tomou exatamente esse caminho. É dogma, é doutrina. Irmãos, eu sei que preciosos irmãos no Brasil, ao redor do mundo, pensam assim. Como também no primeiro século, final do primeiro século, segundo século, alguns preciosos irmãos, como eu citei Inácio de Antioquia, um dos grandes mártires da igreja, mas eles pensaram coisas erradas. Eles pensaram em soluções erradas. E o que está no coração é sempre assim, nós queremos salvar as coisas. Nós queremos resolver as coisas. Muito cuidado com as soluções que nós temos. Precisamos tomar cuidado com elas. Porque em pouco tempo nós transformaremos as coisas que são a solução momentânea. Nós fazemos assim por causa da necessidade que nós temos. Mas nós acabaremos por transformar aquilo com o tempo. Se isso não for bem esclarecido, nós transformaremos aquilo num ensino, numa marca nossa. Que o Senhor nos livre, irmãos, de termos essas coisas como marcas. O Senhor nos livre a todos. Graças a Deus pelas salas onde os irmãos se reúnem. Graças a Deus pelas casas que abrem as suas portas para os irmãos se reunirem. Que bênção extraordinária. Mas não vamos tornar essas coisas marcas do nosso, entre aspas, movimento que pode se transformar. Como aqueles que começaram o denominado movimento da igreja nas casas, não pretenderam que se transformasse num movimento, mas se transformou. E com dogmas agora, que se você não se adequar a esse molde, você está fora, você não é igreja. Quão perigoso é isso. E tudo que importa, como compartilhei com os irmãos também ontem, é apenas a presença do Senhor entre nós. Porque a presença do Senhor entre nós, ela vai colocar a ordem, irmãos. Então tudo aquilo que é assim, tudo aquilo que em nós há uma tendência para o desvio, para nos desviarmos, né, e corrompermos e degenerarmos as coisas, irmãos, todas essas coisas serão corrigidas pela presença dele entre nós. Por isso é tão admirável quando Paulo vai tratar dos problemas em Corinto. Irmãos, qual é o assunto de Corinto? Qual é a solução para todos aqueles conflitos e complicações que você tem naquela assembleia? A solução não é um acordo fraterno. A solução é Cristo Jesus. Só Ele. Porque se nós nos voltarmos para Ele, se Ele for tudo que nós temos, irmãos, todas as coisas ficarão em ordem. Tudo será ordenado segundo a sua mente. Então, desse momento em diante, né, esse marco que nós temos aqui, essa virada da esquina, agora é qualquer lugar, qualquer hora, 2 ou 3, reunidos ao redor do nome dele, e incenso e uma oferta pura serão oferecidas a ele. Todas aquelas coisas que você tem do velho sistema eram só sombras. O lugar e o mobiliário, tudo sombras, todas sombras. Agora é tudo em espírito. Portanto, é uma adoração espiritual. Não mais com toda aquela decoração, símbolos e objetos, para prender a atenção dos adoradores. Mas agora, em verdade, ou seja, com
realidade. Aliás, aqueles tipos, figuras, ilustrações, eles são como os brinquedos que os pais usam e livros ilustrados que os pais usam para ensinar e entreter as crianças, para prender a atenção delas. Tudo aquilo faz parte do jardim de infância espiritual. Aquelas sombras todas, aquelas figuras todas. Então elas são úteis por um certo tempo. Porém depois, quando a infância acabou, algo novo e experimental precisa tomar o lugar. A realidade precisa vir. É isso que o Senhor está dizendo. Mas a hora vem. E agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Não mais nas sombras daquele antigo sistema, mas na verdade, na realidade das coisas. Porque o Senhor nunca pretendeu que aquele sistema, aquilo tudo fosse a coisa final, que aquilo fosse um fim em si mesmo. O Senhor nunca pretendeu isso. E a prova disso, nós temos 2 sinais de que o Senhor nunca pretendeu que aquilo fosse assim, aquilo fosse a coisa, o produto final. A primeira prova foi a permissão de Deus, que aquela casa esplêndida e gloriosa, construída por Salomão, o Senhor permitiu que aquela casa fosse destruída por um rei pagão, precisamente no dia 9 do 5º mês, do ano de 586 antes de Cristo. Dia 9 do 5º mês. Se você voltar na história e pesquisar na Bíblia o que aconteceu nesse dia 9 do 5º mês, você vai chegar numa noite muito triste, ainda quando os israelitas estavam no deserto. Aquele dia, quando eles chegaram, estavam lá perto de Cades Barnea, na entrada da terra prometida, prontos para entrar. Então o Senhor ordenou a Moisés que mandasse 10 espias, lembra deles? E eles vão e espiam a terra. E irmãos, eles voltam com um relatório assim, eles dizem, a terra é boa. Realmente é tudo que o Senhor falou, só tem um problema. Nós vimos ali os gigantes, e nos sentimos diante deles como gafanhotos. E quando a maioria falou, deu esse testemunho, difamando a terra, de fato, diz que o povo levantou a voz e chorou, e alguém se levantou e falou, vamos voltar. Moisés, Arão e Deus nos enganaram, vamos voltar. E rejeitaram a terra. Aquela noite, irmãos, dia 9 do 5º mês, o Senhor nunca mais esqueceu dela. Nunca mais. Pois nesse mesmo dia, séculos depois, aquele templo, símbolo de uma dispensação, Deus permitiu que aquela casa fosse destruída por um rei pagão. Pergunto aos irmãos, para que os irmãos pensem, não teria sido mais fácil para Deus eliminar somente os israelitas idólatras e preservar aquela casa como um perpétuo testemunho? Já pensou, nós temos aquela casa até hoje, lá no monte do templo? Não teria sido mais fácil o Senhor simplesmente só destruir aqueles que pecaram? Mas aquilo foi um alerta de Deus. E o segundo sinal, para surpresa de todos, 656 anos depois desta tragédia, do dia 9, do 5º mês, nesse mesmo dia, no ano 70, depois de Cristo, um general romano põe o segundo templo abaixo. Mesmo dia, irmãos. Por isso os judeus hoje observam 3 jejuns por ano. O jejum do Yom Kippur, o jejum de Esther e esse jejum do dia 9 do 5º mês, em sinal de tristeza pela destruição dessas 2 casas. O Senhor nunca mais esqueceu aquela noite. Mas esses 2 atos de Deus,
Essas duas permissões de Deus são sinais. O que o Senhor quer dizer? Com esse acontecimento no ano 70, o Senhor deu um basta. Deu um basta a toda tentativa de retorno àquelas sombras. Não mais neste monte, nem em Jerusalém. E o autor de Hebreus diz assim: tira o primeiro para estabelecer o segundo. O que é adoração em espírito e verdade? A adoração em espírito e verdade não é simplesmente cantar cânticos. A adoração em espírito e verdade, irmãos, é a habitação nas excelências de nosso Senhor Jesus. A habitação nas excelências do nosso Senhor Jesus e a apreciação da graça de Deus na pessoa de seu Filho. A admiração, a contemplação dele, de tudo aquilo que o Senhor colocou em seu Filho. De modo que quando nós olhamos para aqueles tipos da antiga dispensação, todo aquele serviço que foi chamado de adoração, de quem era a ocupação de habitar na presença do Senhor e apreciar a sua pessoa divina? A ocupação era dos sacerdotes. Esse era o seu trabalho. Esse era o trabalho sacerdotal. Uma apreciação da pessoa de Deus. Era estar diante dele. Qual é o significado desse ofício na mente de Deus? A primeira menção que nós temos na Bíblia sobre um sacerdote está em Gênesis 14, quando fala de Melquisedeque, o rei de Salém. E nós sabemos que isso é antes da lei. Antes da lei você tem alguém servindo a Deus. A Bíblia diz que ele é, além de rei, é sacerdote do Deus Altíssimo. Elion em hebraico. E aqui nós devemos notar duas coisas. Em primeiro lugar, Deus é chamado aqui de Altíssimo, sacerdote do Deus Altíssimo. E isso é um dos nomes de Deus, nós sabemos, que fala da sua superioridade em relação a tudo e a todos. Esse título, Elion, não está ligado de nenhum modo à queda de Satanás ou à queda de Adão, ou ao pecado. Não, ele é simplesmente o mais alto, o governante supremo, e Melquisedeque é o seu sacerdote. Seu sacerdote. Isso é a primeira coisa. Em segundo lugar, note que o sacerdócio aqui não está em conexão com sacrifícios pelo pecado, porque como nossa mente é saturada pelo pecado, nós sempre estamos com alguma culpa, né? Então, cada vez que nós ouvimos a palavra sacerdócio, sacrifício pelo pecado, né? Pecado é o que nos domina. Nós não conseguimos pensar em outra coisa. Mas na mente de Deus, irmãos, esse ofício sacerdotal não está ligado à necessidade trazida pelo pecado. Portanto, o sacerdócio não existe por causa do homem ou do seu pecado. O sacerdócio existe por causa de Deus e para Deus. Fato é que no último livro da Bíblia, na época do reino milenar, há este ofício para os santos vencedores. A palavra diz que eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo. Mas será que eles oficiarão sacrifícios, oferecerão sacrifícios pelo pecado? Não, irmãos. Eles estão ali para servirem a Deus. Nós também encontramos essa função sacerdotal naquele templo descrito no profeta Ezequiel, que retrata a época do milênio. E o que você tem ali? Você tem sacerdotes. Porque a função de um sacerdote é estar diante de Deus, é servi-lo, é estar ligado diretamente a Ele. É esse o significado do sacerdócio na mente de Deus. Não há a menor necessidade, né? Sabemos, de qualquer sacrifício pelos pecados hoje. E no entanto, nós somos chamados por nosso irmão Pedro, ao escrever seu texto,
segunda carta de Pedro, diz que nós somos sacerdotes de Deus. Nós não fazemos sacrifícios pelos pecados de ninguém. Não conduzimos sacrifício algum por pecados. Isso indica que somos servos dele, que estamos diante dele. Bom, a primeira menção é Gênesis 14. Depois dessa primeira, a próxima vez que esse assunto voltará ao cenário da história, então, de Gênesis 14, né, você vai encontrar a próxima vez lá na chegada de Israel ao Monte Sinai, em Êxodo 19. Lembra disso? Ali Deus deixa muito clara a sua intenção com toda aquela nação. Guarde bem essa expressão. Com toda a nação, não com alguns. E o Senhor diz assim, no capítulo 19, verso 6. Vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Um reino de sacerdotes. Agora, observe bem essa palavra. Vós me sereis um reino sacerdotal. O maior privilégio, irmãos, foi dado a essa nação. O que é um sacerdote? É alguém que vive diante de Deus. É alguém que pode ouvir o Senhor. E isso é tremendamente importante. Por isso, quando nós chegamos logo ao capítulo 20 de Êxodo, que foi o grande dia do encontro deles com o Senhor, Deus fala com eles diretamente. O texto nos diz assim: então falou Deus todas essas palavras, dizendo. Ora, se a intenção pura do Senhor é que todos eles sejam sacerdotes, então Deus é coerente com isso. E aí Deus começa a falar os chamados 10 mandamentos iniciais. E quando o Senhor terminou os 10 mandamentos iniciais, diz o texto que o povo sentiu medo. Retirou-se e pôs-se de longe. E então pediram para que Moisés lhes retransmitisse as palavras de Deus. Eles falaram assim: fala tu conosco e ouviremos. E não fale Deus conosco para que não morramos. Irmãos, isso é um triste episódio, porque o querer de Deus é falar com os seus diretamente. Nenhum intermediário. A sua vontade é que cada homem, cada mulher ouça a sua palavra. Porque todos foram chamados para serem sacerdotes de Deus, podendo ouvir sua voz. De modo, então, que aquilo que era para ser o privilégio de todos, agora passa a ser de poucos. Uma tribo apenas, a tribo de Levi. Por isso, no capítulo 28, Deus escolhe uma das famílias de Levi para lhe administrar o sacerdócio. Note que não é primariamente para o povo, né? Então que eles vão servir, mas é para Deus. E você vai encontrar essa frase dizendo no texto lá: para me administrarem o ofício sacerdotal. Essa frase aparece 6 vezes no livro de Êxodo. Portanto, é um serviço para Deus e diante dele. E se nós seguirmos no livro de Êxodo, nós notaremos que o Senhor dá as instruções detalhadas para a confecção de um tabernáculo onde esses seus sacerdotes lhe serviriam. Aí chegamos ao capítulo 32, e ali nós temos um triste episódio, onde a separação dessa tribo do restante do povo se torna assim muito marcante. Depois de eles terem rejeitado o seu sacerdócio, os israelitas se entregaram à idolatria e à carne. E aí você vai encontrar eles ao pé do Monte Sinai, enquanto Moisés está ouvindo o resto da lei, recebendo o resto da lei, o povo está lá fazendo uma festa pagã, adorando o bezerro de ouro. Rejeitaram o seu sacerdócio. Quando rejeitam o seu sacerdócio, eles se entregam àquilo que não é. Se entregam à vaidade, se entregam àquilo que meramente dá prazer. Essa é a história de sempre. Se você rejeita essa sua posição diante do Senhor, se você não vive de acordo com esse chamado de Deus, pode estar certo que você encontrará alguma vaidade para correr atrás. E essa será a sua vida oca e vazia e sem sentido. E sempre com aquela angústia: o que será que eu posso fazer agora para preencher aquilo que eu estou, esse vazio que eu estou sentindo? Moisés desce do monte,
vê aquela cena de horror, e então, em pé, na porta da sua tenda, ele diz assim: quem é do Senhor, venha a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. E o Senhor deu uma ordem a eles: agora cada um põe a sua espada sobre a sua coxa e passem pelo arraial de porta em porta. E mate cada um a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. Você já pensou que ordem, irmãos? Eles prontamente obedeceram a palavra do Senhor. E naquele dia, cerca de 3.000 homens foram mortos. Que encargo terrível. Eles eram do Senhor e para o Senhor. Se eles fossem meramente para o povo, então eles não iriam cumprir essa ordem. Não, peraí, Senhor, não. Senhor, é o teu povo que está aqui. Como vamos matar os nossos irmãos? Senhor, não podemos cumprir essa ordem, porque eles intercederiam por seus irmãos. Mas aqui está a confirmação da separação deles para Deus. Consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, foi a palavra de Deus para eles. Aquelas mãos que agora cortavam seus irmãos, seus amigos e seus vizinhos, estavam nessa obediência, sendo consagradas ao serviço para o Senhor. Porque a obediência ao Senhor, irmãos, ela está acima dos sentimentos que nós temos uns pelos outros. Às vezes nós estamos tão ligados uns aos outros. E achamos até que isso seja o amor, agape, né? Na verdade são tantos laços emocionais que nos fazem fechar os olhos para tantas coisas erradas que acontecem entre os filhos de Deus. E nós acabamos por fazer de conta que não vemos o que está acontecendo. Ah, irmãos, um sacerdote é sempre para o Senhor. É sempre para os seus interesses. Portanto, se há alguém que vai representar e que vai cuidar dos interesses do Senhor, este alguém é o sacerdote. Ele está ali para representar a Deus, custe o que custar. Quantas vezes nós não conseguimos seguir em frente na caminhada cristã porque nós estamos amarrados e presos por laços humanos? É óbvio que o Senhor quer que nós tenhamos, que nós amemos uns aos outros, que nós sirvamos uns aos outros. Mas muito cuidado, irmão, para não cair num laço, de fechar os seus olhos para aquilo que os seus irmãos fazem e ser desleal para com o teu Senhor. Você, sendo um sacerdote de Deus, você representa os interesses de Deus e não os interesses dos seus irmãos, dos seus amigos. Você precisa estar sempre com a espada na sua coxa. Você não precisa sair matando a todos, né? Mas isso é um lembrete de que a sua lealdade é para com o Senhor. Aquela espada na coxa lembra que você é leal ao Senhor. E sendo leal ao Senhor, você pode sim ser leal aos seus irmãos, mas nunca contrariando os interesses dele. Jamais. Porque você é um representante dele. A sua lealdade é devida somente a ele. A vida que Deus propôs especificamente à família de Arão e também aos demais da tribo era uma vida de inteira consagração a ele. A consagração de Arão tem muito a nos dizer do que há no coração de Deus para aqueles que são dele. Ao considerar isso, nós devemos lembrar que através dos sacerdotes, Deus quer obter aquilo que não obteve com o restante do povo. Guarde bem essa história também. Deus queria todos, mas o povo rejeitou, a maioria rejeitou. Então agora você tem essa minoria, e nessa minoria, Deus quer encontrar, obter aquilo que não obteve com todo o povo. Os sacerdotes são então a realização do desejo de Deus por se mostrar ao homem. O seu
puro desejo é ter uma companhia diante dEle, com Ele e para Ele. É isso que o Senhor quer, irmãos. Eu estou falando de uma sombra do Antigo Testamento, que que vai ter a sua realidade no Novo Testamento. Porque aquilo que o Senhor propõe para essa tribo sacerdotal, esse é o desejo de Deus, é o que Ele vai obter na sua plenitude na igreja, com a igreja. Porque na mente de Deus, o que é a igreja? A igreja é a companhia de pessoas exatamente com esse mesmo grau de comprometimento, de consagração com o seu Senhor. Esses estão ali para estarem diante dEle, com Ele e para Ele. Por isso, quem é do Senhor, venha a mim, disse Moisés naquele dia. Os homens mais privilegiados em todo Israel eram os sacerdotes e seus auxiliares, os levitas. Porque ninguém podia adentrar na presença do Senhor. Então, que honra e que privilégio eles tinham. E eu fico imaginando Davi de olho naquele serviço todo. E o Salmo 84, que foi escrito por Davi, parece que nos mostra o coração, como o coração dele fervia. É como assim, como eu queria estar no lugar deles, como eu queria fazer isso daí. E então ele escreveu assim no Salmo 84: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Você pode imaginar Davi de longe, vendo aquilo acontecer, aquele serviço ao Senhor, aquela adoração sendo oferecida ao Senhor. Então ele diz: quão amáveis, Senhor, são os teus tabernáculos. A minha alma está desejosa e desfalece pelos teus átrios, Senhor. Bem-aventurados os que habitam em tua casa. Quem são os que habitam em tua casa? Eram os sacerdotes. Senhor, como eles são bem-aventurados. Eles louvar-te-ão continuamente, porque mais vale um dia nos teus átrios do que 1000. Preferia estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Como que dizendo, quem dera eu pudesse estar nessa posição. O mais alto privilégio era ser um sacerdote, porque esses podiam contemplar a glória do Senhor na sua casa. Depois da falha da nação, Deus vai obter, através dessa classe sacerdotal, um tipo de remanescente. Os sacerdotes são, um tipo de remanescente. Eles eram um vivo testemunho do Senhor diante da nação. E eu penso que isso é um exercício maravilhoso, você estudar essas coisas da antiga aliança, sob esse prisma. Aqui está o que Deus pretende comigo. Então as vestimentas do sacerdote davam um belo testemunho da pessoa e da obra de Cristo. Aquela bela descrição que temos das vestes sacerdotais, no capítulo 28 de Êxodo, elas nos dão uma ideia acerca da beleza de Cristo. Cada um daqueles detalhes que foram feitos, desenhados nas roupas deles, cada uma delas, irmãos, nos mostra a beleza de Cristo, as virtudes de sua pessoa estampadas naquelas vestes, porque elas revelam a grandeza do nosso sumo sacerdote, e ao mesmo tempo, elas mostram as vestes com que todos nós nele fomos vestidos, para estarmos diante de Deus, neste mesmo ofício sacerdotal. Uma outra coisa muito bela que nós temos, no capítulo 8 de Levítico, quando ali tem a descrição da consagração de Arão e seus filhos como sacerdotes. Depois de feitos os sacrifícios, Arão e seus filhos foram ungidos com o sangue do carneiro da consagração na sua orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito. E nós sabemos o significado dessas coisas, né? O ouvido direito manchado de sangue, para que possa ouvir as palavras de Deus. E como essa questão de ouvir o Senhor era importante. Não se poderia conceber a ideia de um sacerdote surdo a Deus, que não ouvisse a voz do Senhor. Porque em todo Israel, eles eram aqueles que escutavam a fala de Deus.
Isso representa, de algum modo, a recuperação daquilo que se perdeu em Adão. Adão não pôde mais ouvir a Deus, porque deu ouvidos para outro. Mas aqui, com esse sacerdócio, como que temos uma recuperação daquilo que se perdeu? Como um ouvido é importante. Um ouvido apenas é tudo o que o Senhor precisa. Por isso você vai encontrar no Novo Testamento 13 vezes a seguinte frase: quem tem um ouvido, ouça. As nossas traduções dizem ouvidos, no plural. O texto original diz no singular: quem tem um ouvido. Porque só um ouvido bom basta. Quem tem um ouvido para ouvir, ouça. E é interessante que essa frase vai aparecer mais vezes, a maior parte das vezes está no Apocalipse, 7 vezes lá no começo, nas 7 cartas. Em que contexto? Em que ambiente? Num ambiente em que as igrejas não ouvem o seu Senhor. Então o Senhor precisa dizer: quem tem um ouvido aí, ouça. Tem alguém com um ouvido só funcionando? Ouça o que eu estou dizendo. Ainda o polegar da mão direita, manchado de sangue, para que pudesse executar o serviço ao Senhor. E o polegar do pé direito, manchado de sangue, para que pudesse andar de modo digno da vocação com que foi chamado. Sendo assim, ele inteiramente, da cabeça aos pés, estava consagrado ao Senhor. Ora, meus irmãos, não é isso exatamente o que o Senhor está procurando em todo o tempo? Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. O Pai não está procurando alguém que compareça em um determinado horário para cantar alguns cânticos com outros irmãos. Você pode fazer isso, mas não é exatamente o que o Pai está esperando e procurando. Ele quer gente assim, um povo exclusivamente seu, inteiramente dedicado a Ele. É isso que o Pai procura, porque isso é adoração. Quando nós chegamos, por exemplo, aquela bela passagem escrita por nosso irmão Pedro, que eu citei há pouco, sobre o nosso sacerdócio, né? Que nós somos sacerdócio santo, casa espiritual, pedras vivas. Nós temos o seguinte quadro: nós somos sacerdotes espirituais, adoramos um templo espiritual, servimos a um altar espiritual, oferecemos sacrifícios espirituais e estamos vestidos com vestes espirituais. Esses são os sacerdotes da nova aliança, inteiramente vestidos com Cristo. Nunca se apresentam, né? Nunca a sua carne é mostrada. Tudo que aparece é a pessoa de Cristo. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. E ainda temos aquela bela passagem de Hebreus capítulo 13, verso 15 e 16. Portanto, ofereçamos sempre por Ele, por Cristo, a Deus, sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Então, em tudo que damos ao Senhor, assim, nós estamos por acaso acrescentando algo a Ele? Jamais. Em tudo que damos a Ele, nada acrescentamos. Quem lhe deu primeiro a Ele, para que Ele seja recompensado? É a pergunta de Paulo em Romanos 11:35. E o autor inspirado continua dizendo assim: porque dele. Isso é 11:36, né? Podem abrir aí. Dele, e por Ele, e para Ele, são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Isso aqui nós conseguimos perceber, nas palavras dessa doxologia que nós temos aqui, o significado da adoração que o Pai está procurando. Dele, e por Ele, e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Já conseguimos perceber, irmãos,
o que significa adoração com essas palavras? Se alguém ainda não entendeu, então nós podemos prosseguir no texto. Aí você entra no capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos. E que nós temos a conjunção tão importante. Ou seja, à vista disso, versos 36 e anteriores, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, porque isso que ele vai falar agora é fato por causa da misericórdia de Deus, que Deus não deveria aceitar nada de pecadores. Mas ele diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que todos provamos, que apresenteis os vossos corpos. Isso é a realidade. Isso é o real. Isso é em verdade. Apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. No texto original, nós temos um verbo aqui. Então, é assim, em sacrifício que vive. Santo e agradável a Deus, o vosso culto racional. Há uma tradução em português, que é a tradução interlinear do Novo Testamento, tradução literal, diz assim, o vosso culto espiritual, que é o vosso culto espiritual. Consagração, entrega completa. Então considere bem o que nós temos aqui. Pedro nos disse que nós somos sacerdotes de Deus. E Paulo acrescenta que nós somos também o sacrifício. Pedro falou que somos sacerdotes. Paulo diz que nós somos o sacrifício também. Que tipo de sacrifício? Um holocausto contínuo. Um holocausto que vive. Como o sacrifício do Novo Testamento é diferente do sacrifício do Antigo Testamento. O sacrifício do Antigo Testamento se consumava num só ato. No Novo Testamento é um sacrifício que vive. Porque o Senhor nos quer para Ele, junto a Ele continuamente, como um holocausto contínuo diante dEle. Ele nos quer, irmãos, de fato, em chamas no altar para Ele. Como aquela sarça ardente vista por Moisés lá no deserto, se lembra? Sempre em chamas, mas nunca consumidos. Sempre em chamas. Isso é um holocausto contínuo. Um holocausto que vive. É quase um paradoxo, né? Uma contradição, na verdade. Porque um holocausto nunca vive. Um holocausto se consome, acabou. Vira pó, vira cinza, que depois é recolhida. Aqui o Novo Testamento diz, um sacrifício que vive, continuamente queimando, em chamas para Deus. Ah, irmãos amados, o que Ele quer de nós não é o nosso trabalho. Ele quer a nós mesmos. Por isso, esse quadro tão próximo de nós, né? Num edifício eclesiástico, 1 ou 2 vezes por semana, você vai lá participar de algo, daquilo que se chama adoração, né? Irmãos, isso é um quadro um tanto equivocado. Pode ter sim adoração, expressões ali, mas isso não é exatamente aquilo que o Senhor busca. Porque adoração é algo que tem a ver com a vida inteira. Tem a ver com uma vida inteiramente consagrada, entregue a Ele em espírito e verdade. E isso é assim, cada momento, cada hora, cada dia, toda semana, todo mês, todos os anos, é tudo para o Senhor. E isso é adoração. Portanto, nosso primeiro pensamento, irmãos, nosso primeiro pensamento na manhã, o que é? É Ele. E o nosso último pensamento do dia é Ele também. Por isso, os sacerdotes da antiga aliança tinham o sacrifício da manhã e o sacrifício do final do dia. O Senhor dominava seus pensamentos no começo da manhã e também lá estava o Senhor no final do dia. É Ele que deve ocupar todo o nosso pensamento, toda a nossa vida.
E embora nós tenhamos tantas coisas para fazer, e estejamos sempre tão ocupados, tantas ocupações da mente durante todo o dia, irmãos, com todas essas ocupações, há no coração de todo redimido um anseio por estar com Ele. Que frase é aquela que nosso irmão Dena citou aqui no primeiro dia, na primeira noite, do irmão Charles Spurgeon. Onde você esteve? Eu estava lá te esperando. Perdão, A.B. Simpson. Não Charles Spurgeon, A.B. Simpson. Onde você esteve? Eu estava lá te esperando. Essa é a palavra do Senhor para cada um de nós. Todos os dias, de manhã Ele está à nossa espera. Onde você está? Porque o seu desejo é estar conosco. Irmãos, nós temos dificuldade para compreender isso. Quantos filhos de Deus tomam isso assim como uma regra, meramente uma disciplina espiritual? E eles olham para o relógio, não vem a hora de de vencer o horário. Agora acabou, Senhor. Acabou nossa sessão. É o relógio, eles são regulados pelo seu relógio. Mas, irmãos, o que nós temos, qual é o interesse de Deus? É estar conosco. Portanto, a vida de tais homens assim entregues é a oração e a adoração. Eles nem sempre estão de joelhos, né, no seu quarto, nem sempre estão em reuniões cristãs, mas deles sobe para Deus diariamente a fumaça desse sacrifício que vive, que são eles mesmos inteiramente consagrados para o Senhor. Portanto, a adoração é estar inteiramente nele e para ele. O Pai procura um povo que se deleita com Ele mesmo, que se deleita com a sua vontade. Por isso, adoração, na fala de Jesus em Mateus 4,10, é igual a temor de Deus. Aliás, Jesus foi a personificação desse princípio. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Salmo 40, verso 8. Note aqui que não há restrição alguma, mas esse é todo o seu coração para com o Pai. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Não há mistura alguma, nenhum outro interesse, Senhor, a tua vontade. Eu quero amar a tua vontade, agradável, boa e perfeita. Por isso, isso é a continuação de Romanos capítulo 12. Você tem no verso 1, esse sacrifício que vive. E no verso 2 diz assim, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis. Não é para que saibais. É para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se nós apresentarmos a Deus como um sacrifício que vive para Ele, que é o nosso culto espiritual, nós experimentaremos, irmãos, essa alegria com a vontade de Deus. Senhor, a tua vontade é tudo o que me interessa, nada mais, porque ela é boa, agradável e perfeita. Eu quero terminar aqui. Irmãos, este é o terreno sobre o qual o Senhor obterá tudo de nós. E esse é o terreno no qual nós encontraremos o sentido real para o qual a nossa espécie foi colocada nesse planeta. Que nós falamos no primeiro dia. Qual é o sentido? Porque estamos aqui para sermos inteiramente dele. Irmãos, não há felicidade maior do que essa. Ser inteiramente dele. Satanás, desde o início, vem enganando a nossa raça sobre esse planeta, irmãos. Satanás continuamente vem nos enganando, nos oferecendo aquilo que é nada, aquilo que é como uma nuvem que passa. Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. É o que ele propôs ao nosso Senhor no deserto, é o que ele propõe a cada um de nós. É a tentação que todos nós enfrentamos nesse tempo. Aliás, todos os filhos de Deus enfrentaram no seu tempo. Tudo isso te darei.
O que é esse tudo? É nada. É só vaidade. É só aquilo que vem e passa. É aquilo que vai te trazer ainda mais preocupações. Mais dor de cabeça. Mas vem nos enganando. Como se aquilo fosse tudo. E não é tudo, irmãos. Não é nada, aliás. Porque não há mais nada além dele que possa dar sentido às nossas vidas aqui e na eternidade. Sabe, meus irmãos, o que nos satisfará na eternidade, o que vai trazer tanta felicidade para todos, cada um de nós. Irmãos, não são as ruas de ouro. Não é o rio de cristal. Não são os portões de pérola. Irmãos, o que nos dará eterna felicidade é Ele mesmo em pessoa. E finalmente, Ele nos terá ali exclusivamente para si. Só para Ele. E desfrutaremos naquele eterno dia da doçura de sua presença. Por isso nos ama tanto. Qual é o melhor lugar para a nossa espécie viver? Eternamente. Diante dEle, na doçura de sua presença. Porque Ele quer o melhor para nós. Porque nos ama. Você está entendendo? Então não deixe Satanás enganar você com essas coisas efêmeras, vazias, vaidades que vão todas acabar e já condenadas estão, porque são parte desse sistema mundano condenado pelo Senhor. Irmãos, isso é nada. Isso tudo está sob a condenação, sob o juízo já anunciado. Porque essas coisas nunca, nunca satisfarão nem a você e nem a mim. Só tem uma pessoa. A pessoa de Deus. Que nos receberá em glória naquele dia. O que o Senhor busca nesta adoração em espírito e verdade é assim. Uma companhia de gente ocupada com Ele. Ou falando de outro modo, um povo ocupado com uma correta apreciação e apreensão de Cristo. Isso é adoração. Então aqui você provará um pouco da doçura do céu, da doçura de sua presença. E ficará contando as horas para estar com Ele. Agora nós podemos entender porque tantos santos no passado, quando recebiam a notícia que estavam à beira da morte ou prestes a morrer, isso lhes dava maior alegria. Como aquele nosso irmão, Inácio de Antioquia. Se eu chegar lá naquele dia e as feras estiverem dispostas, eu vou incitá-las todas para que me devorem o mais rápido possível, para que eu possa abrir os meus olhos diante do meu Senhor. Amém, amados? Vamos orar. Senhor, quanto Tu nos amas. Quanto o Senhor nos quer. Para que estejamos diante de Ti, na Tua companhia. Senhor, que todos os Teus santos possam ouvir esse chamamento celestial, para estarem diante da doçura da Tua presença e provarem aqui um ambiente de céu na terra. Nós entregamos nossas vidas a Ti, Senhor, mais uma vez. Nos consagramos inteiramente a Ti. Nós queremos ser esse holocausto contínuo.
esse sacrifício que vive continuamente diante de Ti, para que possamos ver a Tua glória, para que possamos contemplar a Tua pessoa, e possamos garimpar nessas Escrituras benditas as glórias e as honras de Cristo, que nos fazem ficar boquiabertos. Bendito seja o Teu nome, porque nos escolheu, nos chamou para sermos inteiramente Deus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Receba a adoração dos nossos lábios. Aleluia. Glória ao Teu nome, Senhor.